21 de abril, neste dia, ficou para a história a morte de um herói da independência do Brasil, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Personagem da Inconfidência Mineira, o ritual da sua execução enforcado em praça pública marca no imaginário brasileiro a figura do símbolo da pátria, de barbas e cabelos longos. Quem conta um pouco mais para a gente sobre esse herói nacional é o historiador Ricardo Carvalho. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Quem foi Tiradentes nessa história brasileira? Tiradentes foi um personagem significativo, importante no processo da luta contra o domínio colonial português. Não foi o líder, né, que a história construiu, né? Na verdade, existiam outros personagens mais importantes dentro da Inconfidência. Então, ele foi coadjuvante? Ele foi um coparticipante, digamos assim, né? O Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga, que eram intelectuais, tiveram um papel mais significativo na construção do movimento contrário ao domínio português no Brasil. E tudo isso tem relação com o martírio de Tiradentes, a construção desse mito? Talvez os algozes, né, os juízes que julgaram Tiradentes não imaginassem que iam ajudar a construir esse mito, né? Porque o que fizeram com ele foi uma verdadeira via crucis, né? Obrigaram ele a cruzar a cidade do Rio de Janeiro até o patíbulo, onde ele seria enforcado. Construiu-se quase que uma teatralidade em torno disso, proibindo as pessoas, por exemplo, de se manifestarem positivamente ou de demonstrarem qualquer ato de piedade em relação a isso. E, claro, carregando roupão, né, com baraço e cordão, dava-se a impressão realmente de uma via crucis que conduziu Tiradentes até o seu martírio final, como se fosse o Gólgota, né, como se fosse o Calvário de Jesus Cristo. Como se fosse um Cristo cívico, um Cristo, E isso foi alimentado pela República, né? Na verdade, se pergunta muito quem foi que botou cabelo e barba em Tiradentes, né? Na verdade, Tiradentes foi enforcado, o Frei Penaforte, que foi o confessor dele, deixa muito claro isso na descrição de que ele estava com a cabeça e a barba raspada. E foi assim que ele foi enforcado. Até quase todo mundo era enforcado dessa forma, para evitar até que a corda enganchasse na barba e que a cena ficasse mais abominável. Mas a República, a partir de 1889, como não tinha heróis, e os heróis que existiam no Brasil eram todos os heróis do Império, que era Dom Pedro I, que era Império, né? Que era Dom Pedro II também. Então era preciso criar um mito. E aí um artista foi contratado pela República, chamado Décio Pilates, e ele resolveu pintar Tiradentes com barba e cabelo, né? Barba comprida e cabelo comprido, que acabou criando a imagem crística em torno de Tiradentes, aumentando o mito ainda mais em torno dele. Não, e ainda continua nos livros de história, né? Essa fisionomia que não é a fisionomia de Tiradentes, como a gente foi acostumado a aprender na escola. É verdade, mas os mitos são criados, né? Na verdade, a história não se faz por decreto, dizem muitos. Eu acho que faz sim, às vezes os decretos funcionam, porque você decretou, a República decretou que Tiradentes era daquela forma e isso se perpetuou, esse mito. Isso pouco importa, na verdade, se ele tinha cabelo ou barba, né, para o que foi a verdade histórica. Mas é muito curioso, essa associação com a República, exatamente, como você falou, foi como se constrói, né, mitos na história do país e como se associa mitos. Né? Na verdade, a barba e o cabelo não mudam muito a importância histórica dele, mas ajudam a construir a imagem mítica e crística em torno de Tiradentes. Como né? a imagem dele foi sendo apropriada também, né? Ao longo da história. E até se construindo a importância da Inconfidência, às vezes até com uma dimensão maior até do que a nossa conjuração baiana, que foi mais significativa, foi um movimento popular que tinha um caráter muito mais libertário até do que a Inconfidência, que era um movimento que tinha uma participação maior das elites, né, brasileiras e portuguesas, mas que, por exemplo, não é feriado, né? O 8 de novembro não é feriado nacional, nem feriado regional, nossa conjuração baiana, né? Mas a Revolução dos Alfaiates. E a Inconfidência acabou ganhando uma imensa, né, importância dentro do imaginário coletivo nacional e a figura de Tiradentes, essa projeção maior ainda. Bom, Ricardo, muito obrigada pelas suas vocês. informações aqui no TV Revista. Uma boa tarde para você. Boa tarde.